pretendo orar então com o irmão Bruno agora. Vamos orar. Pai, nós sabemos que é um privilégio estarmos num ambiente como este. Sabemos que é uma bênção, é uma graça tua nos teres atraído a um lugar, a uma hora, a um momento em que nós estamos num ambiente em que a prioridade és tu, o convite, a convocação é para olharmos para ti, para a tua palavra e deixarmos que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações, nas nossas mentes, nos transforme à imagem de Jesus Cristo, a quem exaltamos, não só através dos cânticos, da música, da oração, mas também da leitura da tua palavra. Pai, estou grato, alegre por estar aqui ao lado do Bruno. Amém, saber, ó Deus, que tu tens usado a vida dele para abençoar outras pessoas em outros lugares da terra, e agora pedimos que o uses para também nos abençoar nesta manhã, neste lugar, conduzindo-nos pela tua palavra a contemplarmos a tua glória, a tua grandeza, o teu amor em Cristo. Nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Eu não poderia deixar de começar esse momento que me foi facultado e permitido sem, primeiramente, louvar a Deus pela vida do Pedro, da Graça, sua família, que nos acolhem pela segunda vez de um modo muito especial, muito especial. Eu estava a dizer isso para a Graça agora há pouco, que o amor, o carinho e a liberdade com que eles nos servem nesses dias em que estamos aqui constrange o meu coração e me faz ver na prática, né, o que é ser família, o que é amar, o que significa os vínculos de amor e de comunhão que temos. Até mesmo porque a minha relação com o Pedro não é uma relação assim, tão íntima quanto eu gostaria ou quanto poderia. A gente ficou muitos anos sem nos vermos, e o nosso relacionamento lá no Palavra da Vida, no ano de 2000, foi um relacionamento de simpatia mútua, mas a gente não andou juntos, a gente não comeu uma pitada de sal à época, né? E depois de muitos anos, mediante alguns contatos preliminares, fomos acolhidos aqui por ele. Há 2 anos atrás, eu vinha só naquela ocasião, e agora, depois de 2 anos com a Fabiola, numa jornada missionária de 2 meses, que termina aqui em Lisboa, já retornamos ao Brasil na próxima quarta-feira. Então, esses 2 momentos, particularmente em que eu vivi dentro da casa do Pedro, convivendo com seus filhos, com sua amável esposa, e usufruindo de toda a alegria, de toda a beleza, de toda a fartura, de toda a delicadeza, de toda a educação do Pedro e de sua família, alegram particularmente o meu coração, e isso é motivo de louvarmos ao Senhor, né? Afinal de contas, a hospitalidade é um dom precioso da parte do Espírito nas nossas vidas. E queria agradecer à igreja, né, por nos acolher, porque Pedro, vocês, toda a igreja do Senhor, né, agindo e operando por meio do amor, por meio da simpatia. Eu me lembro da palavra de Deus dizendo que logo depois que o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2, a igreja contava com a simpatia de todo o povo. E eu não tenho dúvidas de que, em parte, essa simpatia tinha a ver com a empatia dos crentes, dos filhos de Deus, né? Apresentando-se como boas opções de conexões para o mundo. Boas opções de amizade, boas opções de ponte, boas opções de
de um relacionamento verdadeiro, genuíno, sim, porque o mundo à nossa volta não nos oferece boas opções. Mas nós precisamos ser a melhor opção para o mundo. Que eles venham, que eles provem e que eles descubram isso. Nós precisamos ter a convicção de que o que temos para dar é o melhor possível. É o melhor necessário, inclusive, né? Porque temos a verdade, porque somos honestos, ou deveríamos ser, porque somos pacientes, porque estamos dispostos a ajudar as pessoas sem segundas intenções, porque não queremos fazer negócio com as nossas amizades, e assim por diante. Eu acredito que é dessa forma também que a gente vai poder ser sal e luz do mundo, né? Então, fica aqui primeiramente a minha palavra de adoração ao Senhor e de gratidão, né? A família do Pedro e a igreja do Senhor que aqui se reúne. Muito obrigado e louvado seja Deus por isso. Pensando sobre o que iríamos compartilhar essa manhã, me veio ao coração algo que é relativamente básico, simples, mas nem por isso menos profundo, menos significativo para as nossas vidas. Muito pelo contrário. Talvez seja o que de mais importante nós deveríamos estar sempre a fazer ao abrirmos a palavra, as Escrituras, e buscarmos aprender mais do Senhor, que é a pessoa de Jesus, o ser de Jesus, a palavra de Jesus, a obra de Jesus, os propósitos de Jesus e, obviamente, as implicações disso nas nossas vidas. Eu acho que isso faz sentido para você, sim ou não? Nós nos dizemos cristãos e somos cristãos porque, supostamente, teoricamente, e espera-se que na prática, obviamente, nos pareçamos com Ele. E nos pareçamos com Ele não como quem apenas o imita, numa tentativa performática de nos assemelharmos a Ele, mas de alguém que o traz na intimidade de modo tão vivo e tão real que se tornou naturalmente, organicamente semelhante a Ele. O mundo deveria olhar para nós e ver em nós seres, entes semelhantes ao Jesus Cristo de Nazaré. E aí eu preciso já fazer uma pergunta para o seu coração. Pergunta retórica ao seu coração. O quanto você tem se parecido com Jesus? O quanto a cada dia, a cada novo amanhecer, mais de Jesus brota, aparece, surge, manifesta-se em você? O quanto você consegue se auto-perceber como alguém que se distancia cada vez mais do velho eu, que conquanto tivesse ou esteja morto, ainda meio que se estribucha dentro de você? Está entendendo o que eu estou falando? O velho homem ainda quer ter vez, não é? Ele quer ter voz, ele quer ter vontade, e a gente tem que matá-lo de novo, e assim a gente vai num processo progressivo, sucessivo de crescimento, para que cada vez mais haja menos do eu velho em mim e, obviamente, mais de Cristo em mim. Você tem conseguido fazer esse exercício? Na sua jornada, as pessoas conseguem ver em você mais virtudes de Jesus e você consegue ver em você mesmo menos desvirtudes do velho homem? Esse é o caminho. Essa é a jornada. É para isso que estamos aqui. A viver todas as vicissitudes dessa vida, todas as tentações dessa vida, todas as provocações dessa vida, todas as tribulações dessa vida, para que nesse processo a gente se desconstrua de um lado e a gente se edifique do outro. E nada melhor do que para acelerarmos esse processo, potencializarmos esse processo, do que voltarmos mais uma vez os nossos olhos para o Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é a nossa inspiração.
Ele é o nosso sentido, Ele é a nossa razão, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o meio, inclusive, não só o início e o fim, mas é por meio dele que tudo acontece. Ele é o motivo da nossa fé. Aliás, foi Ele quem semeou fé um dia no seu coração, para que você o entendesse, para que você o discernisse. Foi Ele quem te amou primeiro, antes de você amá-lo, ou dizer amá-lo. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Ele é o fôlego de vida. Ele é o justo juiz. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o amigo verdadeiro, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele quem está a nos esperar nos portais eternos, para dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome precisa soar diferente para você. Ainda que seja um nome comum, do ponto de vista da história bíblica e da cultura do nosso passado, ele é um nome que está acima de todo nome. Não só pelo seu significado, mas sobretudo pela sua significância. Nesse nome há poder, sim. Esse nome acontece em você com essas dimensões de verdade? Eu espero que sim. E o meu propósito hoje, nessa manhã, é ajudar você a compreender Jesus de um modo ainda mais precioso, ou a relembrar de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele fará por você na sua caminhada, na sua trajetória. E para isso, eu pensei em arrazoar com os irmãos aqui sobre a pessoa e lembrar-lhes sobre a palavra e sobre a obra de Jesus nas nossas vidas. Amém? Eu vou levar os textos. O primeiro eu gostaria que você acompanhasse comigo. Os demais eu prefiro que você preste atenção, porque eu preciso correr com eles, senão a gente não conclui, tá certo? O tempo nessas horas é nosso inimigo. Então, o primeiro texto, para a gente dar uma largada assim satisfatória, está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15. Abra comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15. Olha que coisa linda, que porção preciosa das Escrituras para as nossas vidas essa manhã. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e foram criadas para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Eu acho que é digno de uma oração essa leitura. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós sabemos que facultada foi a Tua igreja, livre acesso ao Teu trono de graça, de glória, de poder. Então é diante
de Ti que nós estamos, e de todas as Tuas virtudes, e de tudo aquilo que Tu és. Louvado seja o Teu nome por isso, que grande privilégio. Queremos Te pedir, Senhor, nessa manhã, que o Teu Espírito nos ajude e nos relembre e nos ensine acerca de tudo aquilo que o Senhor disse, tudo aquilo que o Senhor foi, tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. É claro que nos faltará tempo, Senhor, para abordarmos tudo isso. Nem a própria Bíblia conteve tudo aquilo que o Senhor fez, mas sabemos que por meio dela temos o suficiente, o que precisamos para pacificarmos o nosso coração e recebermos de Ti a eternidade que já nos está garantida e que já podemos dela usufruir. Portanto, assim sendo, completa a obra nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, e edifica-nos no Teu santo, bendito e eterno nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu vou ler alguns textos aqui e ajudar os irmãos a lembrarem, sublinharem e pensarem, por exemplo, em algumas coisas que marcaram e que caracterizaram, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e haverá de ser sempre, a pessoa de Jesus. Então nós vamos começar pela pessoa de Jesus, tá bom? O primeiro texto que eu queria lembrar aos irmãos é Mateus capítulo 11, onde no verso 29, ele vai dizer assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sou manso e humilde. Esse é o nosso Senhor. Esse é aquele diante de quem nós nos curvamos, o manso, o humilde. Essa marca, essa característica, esse aspecto do Cristo não o deixou. Ele não se travestiu de mansidão e humildade apenas enquanto esteve entre nós. Aliás, tudo que é virtuoso nele o é eternamente. Ainda que ele tivesse vindo em seu tempo como ovelha muda, destinada ao matadouro, homem de dores, servo sofredor, ainda que ele esteja agora sentado à direita do Pai, coroado de honra e de glória, ainda que ele esteja prestes a voltar, não mais como cordeiro, mas como leão, ele não deixou de ser manso. E ele não deixou de ser humilde. Tudo aquilo que ele fala acerca de si mesmo é eternamente. E que bom, né? Que bom que temos o Senhor a quem prestamos contas e a quem devemos toda submissão, sendo esse Senhor manso e humilde de coração. Isso facilita as coisas para a gente, né? Isso quebra alguns protocolos. Isso destrói algumas barreiras que às vezes a religião insiste em impor sobre nós, a fim de que a distância entre a criatura e o Criador aumente. Mas não há mais distância. O véu foi rasgado de cima a baixo. Temos acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Jesus é esse caminho. E tudo isso nos foi permitido porque, dentre outras coisas, ele é manso e ele é humilde de coração. Essa é uma das facetas da pessoa de Jesus. Em João 10, versículo 11, ele diz acerca de si mesmo, num outro contexto: eu sou o bom pastor. O bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Temos um Deus, um Cristo, um Senhor, um Salvador, um mediador que é manso, humilde e bom. O que é uma coisa boa? O que é um ser bom? Será que você já conseguiu discernir isso na sua vida? Porque muitas vezes, infelizmente, a gente confunde as coisas, chama o bem de mal, chama o mal de bem. A gente vacila nessas nossas aferições e avaliações do que é bondoso, do que é mal,
Há muitos enganos ainda em nós, e ele será sempre o referencial para que consigamos medir, avaliar e discernir com valoração o significado do que é ser bom. Não se esqueça de olhar para ele para conseguir descobrir e discernir o real sentido do que é ser bom. Ele é o bom. Todos os demais bons, desculpa o português aqui, precisam se desdobrar a partir dele, para que eu avalie esse bom como de fato bom. Manso, humilde, bom, cheio de autoridade. Essa é a pessoa de Jesus. Em João capítulo 5, verso 27, e em Lucas 4, 32 está dito assim, que lhe foi dada autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. E que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele sempre que lhes falava-lhes com autoridade. A pessoa de Jesus era uma pessoa revestida de autoridade, não uma autoridade imposta, e não uma autoridade baseada na força da articulação verbal, e não uma autoridade baseada numa postura totalitária de quem chegava para com os outros de cima para baixo, impondo. Jesus ele tinha uma autoridade legítima, orgânica, natural e sustentada, amparada, por exemplo, em virtudes como essa sobre as quais nós acabamos de falar. Mansidão, humildade, bondade, verdade, a presença de Deus em sua vida. Às vezes, no mundo que a gente vive, a gente precisa impor uma certa autoridade para ver-nos atendidos ou acolhidos na nossa posição de gestão, de comando, de primazia ou assim por diante. A gente meio que tem que lutar para conseguir chegar lá. Mas em Cristo não havia isso. Até mesmo porque ele era uma pessoa muito bem resolvida quanto à sua identidade, quanto à sua natureza e quanto ao seu propósito. O que nos falta muitas vezes. Por isso a gente luta tanto por poder. Por isso a gente se esforça tanto e se desgasta tanto para querer ser alguém que por natureza a gente já deveria se perceber como tal. Ou você acha que o fato de você ser filho de Deus é pouca coisa? Não é pouca coisa, não. Você é filho de Deus. Aqui é só um exemplo simples. Isso é muita coisa. Tem uma carga preciosa, gloriosa, poderosa por trás disso. Tem um poder, tem uma graça. Os filhos das autoridades humanas não gozam de certos privilégios, não é? Não gozam de certas facilidades, não gozam de certas benesses, pelo simples fato de serem filhos de fulano, filhos de ciclano. E você acha que o fato de você ser filho de Deus também não lhe dá poder, glória, graça? Sim. Não nas mesmas medidas das importâncias humanas, mas na medida que de fato importa. No mundo espiritual você é um filho de Deus. E isso significa dizer muitas coisas. Como, por exemplo, o fato de a obra que foi começada na sua vida terminar um dia, sem que você se preocupe com isso. Porque aquele que começou tal obra é fiel e justo para completar essa obra até o dia do próprio Senhor, que começou essa obra. Ser um filho de Deus deveria te dar segurança e pacificar o seu coração. Ser um filho de Deus deveria te dar certezas e deveria te ajudar a perceber-se tão amado e tão precioso, porque o Pai do céu que nos ama com amor perfeito, que você não deveria mais temer tantas coisas na vida como talvez você tema. Autoridade era uma marca da pessoa de Jesus. E é incrível, sabemos pelas Escrituras, e a gente não tem tempo para aprofundar um pouco isso, que essa autoridade ele partilhou conosco. Quando ele nos enviou, ele nos deu da sua autoridade, para que a gente fosse pelo mundo
e fizesse discípulos de todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ajudando-as a guardar tudo aquilo que ele nos ensinou. Ele era manso, humilde, bondoso, cheio de plena autoridade. Ele era amigo. Olha o que diz em Lucas capítulo 7, João capítulo 15, versos 34 e 15 respectivamente. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Em João já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai lhes tornei conhecido. Amigo. A pessoa de Jesus era amigável. Ele se dispunha a isso. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso general. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Conhece e discerne aquilo que nem ainda saiu da sua boca como expressão de qualquer que seja a verdade que você diga, ou até mesmo mentira. Ele controla e rege o universo nas suas microdimensões, microscópicas dimensões, nas suas macrodimensões. Nada foge ao seu controle. Alguns teólogos do passado chegaram a reputar, falando ou pensando sobre a grandeza de Deus, que ele era um totalmente outro, quando comparado à sua criação. Todavia, mesmo o sendo, e de fato ele pertence a uma outra categoria, ele é Deus, ele é criador, eu sou criatura, conquanto, ou portanto, ou a despeito disso, ele é amigo. Ele quer estar perto. Para ele a relação importa demais, como diz o mineiro, demais da conta. É como se ele não conseguisse viver sem a gente. A gente sabe que Deus é independente, a gente sabe que Deus é autônomo, a gente sabe que Deus não precisa de nada, mas ele revela o seu coração passionalmente a nós, de modo que é como se ele não conseguisse viver sem a gente. E isso é absolutamente constrangedor. E deveria ser visceralmente transformador. A ponto de, ao enviar seu filho ao mundo, o seu filho adquirir uma condição que o mudou na eternidade. Sim ou não? Ele era espírito antes, agora ele já não é mais. Quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar com Jesus. Do mesmo jeito que ele foi aqui. Ressurreto, glorificado. Mas nós o encontraremos, nós o veremos. Nós o perceberemos dentro de uma forma. Sabíamos de antemão que ele era uma pessoa, mas agora sabemos que ele é como um homem. Cheio de glória e de verdade, isso é extraordinário. E tudo isso porque ele quis ser amigo e relacionar-se como, presta atenção nos comos que eu vou dizendo aqui, como um igual. É o Deus que se fez homem para se relacionar, para olhar no olho, para sentir as mesmas dores, para exercer a compaixão de um modo transformador. Muitas coisas a ser ditas sobre a pessoa de Jesus. E por que é importante a gente falar sobre isso? Para que a gente aprenda com ele. A pessoa de Jesus traz uma série de características importantes e fundamentais para as nossas vidas, não só para que a gente contemple e se impressione, mas para que a gente o imite, para que a gente aprenda com ele, para que a gente se torne como ele. Porque não adianta nada eu saber sobre ele sem que eu seja como ele. Faz sentido isso para você? Esse é o princípio de todas as coisas, essa é a ordem criacional. Façamos o homem em nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tudo se estragou lá no início, e a ideia, de modo bem simplista, é que Cristo veio para restaurar de uma vez por todas isso.
para recuperarmos essa condição perdida. Só que agora não mais a semelhança do primeiro Adão, mas do segundo Adão. Melhor do que o primeiro. O primeiro tinha um potencial de se autodestruir, de se perder eternamente no processo. O segundo não tem mais. A primeira forma se danificou. A segunda, Cristo, é indanificável, se é que existe essa palavra. É inquebrável, é indestrutível. E é a partir dele que a nova criação está sendo feita. Agora conforme a imagem do Cristo e a semelhança dele. Então saber sobre a pessoa de Jesus é fundamental para que eu me autoavalie e faça os ajustes necessários, a fim de que manso, humilde, bom, seguro, resolvido, com a autoridade, a devida autoridade, amigo e muitas outras coisas mais eu me torne. Porque se isso não acontecer na prática, a gente vai ficar brincando de ser igreja. E a gente vai estar fazendo de conta que estamos aprendendo a verdade de Deus. Mas ela não produziu metamorfose em mim. E esse é o objetivo. Que o seu encontro com a verdade, com o verdadeiro, metamorfoseie a sua vida. Amém, irmãos? É um desafio, é um caminho, é uma busca, é uma constante, ou deveria ser isso nas nossas vidas, porque a obra é grande. O negócio é complexo. Você conhece a Cristo há um par de anos e ainda tropeça em coisas que você já não mais deveria tropeçar. Porque é tenso o negócio, é profundo, é tão profundo que ele não teve como resolver isso dizendo algo. E olha que a palavra de Deus é poderosa, né? Dizendo, ele criou todas as coisas. Ele trouxe do nada à existência todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas para resolver as loucuras e as idiosincrasias da minha alma, os desajustes e os desordenamentos do meu ser proveniente do pecado, ele não teve condição de resolver esse problema dizendo. Ele teve que vir. Ele teve que se encarnar. Ele teve que morrer. Ele teve que nos amar de um jeito absurdamente injusto. Porque, num certo sentido, a justiça de Deus ela é injusta, né? Porque o justo paga pelos injustos. Isso é injusto. Só Deus mesmo, na loucura da graça e no exercício da sua misericórdia, fora capaz de fazer tal coisa. E para que ele fez tudo isso? Para nos redimir, é claro, para reverter esse quadro, é óbvio, para prevalecer e estabelecer de uma vez por todas a sua vitória sobre o mal, mas para nos ensinar a fazermos a mesma coisa. E aí eu me lembro de uma verdade, de uma máxima que o nosso saudoso e querido professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto dizia em muitas de suas falas, que tem a ver com o propósito da criação por trás de todas as coisas, que era fazer do homem, sua imagem e semelhança, Deus, né? Um soberano mediador sobre a sua criação. É o que ele chamava de soberania mediada, pequenos cristos, ou, entendo o que eu vou dizer aqui, né? Usando a linguagem de Pedro, deuses. Não no sentido de que nós sejamos divinos, mas no sentido de que a expectativa de Deus era tão grande e continua sendo com relação a nós, mesmo sabendo Ele a nossa condição ainda deplorável, que Ele não desejou ou esperou nada menos do que o exercício de uma soberania mediada sobre a sua criação, porque Ele sabe que era assim que seríamos verdadeiramente plenos e satisfeitos. Pessoal, nós temos muitas coisas de Deus em nós. Muitas coisas de Deus. Que ninguém mais na criação tem. Que nem os anjos têm. Por que nós vamos julgar os anjos ao final de todas as coisas? Porque existem coisas em nós que os anjos não têm. Mesmo que agora, por um pouco de tempo, eles sejam ou pareçam ser superiores a nós, pareçam num certo sentido, porque eles a nós se submetem quando exercemos a nossa autoridade.
referindo aqui aos anjos caídos e malignos, mesmo que por ora eles sejam aparentemente melhores e desfrutem de uma esfera e de uma condição de ser e de existir superior à nossa, um dia nós estaremos numa posição superior a deles. Em Cristo, no certo sentido, nós já estamos. Porque tem muita coisa de Deus em mim e você. Esse ser humanozinho aqui, chamado gente, é precioso demais aos olhos de Deus. Nunca chegaremos a ser criadores, óbvio. Nunca chegaremos a ser Deus, óbvio. Mas Ele partilhou muita coisa preciosa conosco. Proporcionalmente, somos de fato sua imagem e sua semelhança. E a ideia é que, aprendendo sobre isso, e particularmente sobre a pessoa de Jesus, a gente pelo menos aprume o carro, o barco, seja lá como você queira chamar você, né, como navegador de uma jornada na direção certa. E a direção certa é Cristo. Cristo é a esperança da glória. Você assemelhado à sua pessoa. Amém? Pessoa de Jesus. Me foi revelada como tal, para que a minha pessoa se tornasse parecida com a dele. Mas ele não só se revelou como pessoa, ele revelou-se através da sua palavra, dos seus ensinos. E eles são sobremaneira maravilhosos. E eu queria fazer algumas poucas citações aqui para a gente correr com o tempo. E eu selecionei apenas alguns textos do Sermão do Monte. Porque tem muita coisa linda, pérolas preciosas ditas por Jesus durante a sua vida e durante o seu ministério. Mas vamos a algumas poucas, só no Sermão do Monte, para você ver que coisa linda. Para você perceber que palavras preciosas para as nossas vidas, que teologias práticas e profundas, que verdades transformadoras ele trazia em cada frase, em cada palavra, em cada tom. E é lindo ver que tudo aquilo que ele ensinou e tudo aquilo que ele disse, ele já havia revelado de antemão pela sua vida. Por isso é que também os discípulos diziam e os seus inimigos diziam que quando ele falava com autoridade, porque ele nunca falou algo sem que antes ele já não tivesse demonstrado esse algo. Está entendendo? Vida e palavra, a boca fala do que o coração está cheio, senão não funciona, senão não faz sentido, senão é inócuo, senão é nuvem de fumaça, senão é somebody love, como a gente diz lá no Brasil, senão é fake, senão é hipocrisia, como a gente compartilhou ontem com os irmãos. Qual é o nome da cidade que a gente foi lá ontem? Vendas Novas. Hipocrisia, desconexão, incoerência. Então tudo que eu vier dizer na minha vida como verdade de Deus precisa antes ter sido vivido ou estar sendo vivido por mim, porque a palavra vem com autoridade, com vida, com beleza, com cheiro, com gosto, com perfume, com significado. Vamos a algumas delas. Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você pode ficar a sua vida inteira só com esse versículo, pensando, entendendo e vendo o Espírito mostrar para você o que ele significa e o que ele implica para a sua vida. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você quer o reino? Você quer experimentar o reino? Você quer tomar posse do reino? Você quer viver o reino, do reino, no reino? Bem-aventure-se como um pobre em espírito. O que é isso? Lindo, né? Pare, pense para você ver como é profunda a viagem que o Senhor nos chama a fazer em cada uma de suas verdades. Um outro texto, ainda no Sermão do Monte. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5:16. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês praticam. Há luz em você? Por causa do quê? Dos filtros que você aprendeu a colocar lá no Instagram?
As caras ficam brilhosas no Instagram, né? As peles ficam lindas, ficam bonitas. Tudo se ilumina nos filtros das redes sociais. Ou qual o tipo de brilho que você tem acumulado para si? O brilho das importâncias humanas, dos status humanos, dos recursos humanos, dos títulos humanos? O brilho que ele nos chama a ter aqui, para brilharmos ao mundo, são as nossas boas obras. Sim, somos chamados às boas obras. Não somos salvos por elas, mas fomos salvos para elas. É assim que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2. Não fuja das boas obras. Não pense que elas são de só menos importância. Até mesmo porque se Deus é amor e se o amor dele está em mim, é inevitável que em mim haja expressões de amor, de misericórdia, de compaixão e assim por diante. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, verso 23 e 24 de Mateus 5, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta a mim, porque adorar a Deus não é levar oferta com o coração cheio de mágoas. Adorar a Deus não é cantar louvores ao Senhor, sendo você um sujeito egoísta, mesquinho, falador. Adorar a Deus não é se encher das verdades bíblicas, tornando-se por meio delas um ser presunçoso e arrogante diante dos demais. Não faz sentido isso. Se a palavra não pacificou, se a adoração não humilhou, se a experiência de entregar uma oferta não gerou em você um ente compassivo e misericordioso, volte para casa e vai entender de novo o negócio para fazer a coisa ou o trem, mais uma vez aí puxando a mineirice, do jeito certo. Porque senão nos tornaremos novamente religiosos, achando que somos os preferidinhos do Senhor, sem de fato sermos. Palavras preciosas do Senhor, que confrontam a nossa alma e que ajustam o nosso caminho. Um pouco mais adiante, ainda no capítulo 5, não resistam ao perverso. E aqui é para mim, uma das partes mais difíceis, né, das bem-aventuranças, porque a palavra de Deus, ela é espada de 2 gumes, que corta em cima e embaixo, e que não deixa de ferir também antes aquele que a manipula, não só aquele a quem ele atinge. Que é muito fácil a gente aqui como pastor, professor, enfim, seja lá a posição que nos dê o privilégio de compartilharmos a verdade de Deus, falarmos contra vocês, sem que antes essa palavra tenha sido contra nós. Olha que coisa profunda e desafiadora. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E, na sequência, 43, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem. Amem os seus inimigos e orem por eles. Orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Isso é palavra de Jesus. Isso é verdade eterna, isso é fonte de água viva correndo do trono da graça de Deus. Não há negociações diante disso. Ou eu abraço, ou eu acolho, ou eu amo essa verdade, ou então tem alguma coisa errada comigo. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama sua chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, um pouco mais adiante, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Uau! Que palavra! Que desafio! Até quando vamos continuar a criar ambientes confortáveis e favoráveis para nós? Onde o amor será pouco provado? Sim, porque o amor é provado quanto maior for o desafio,
O amor é provado quanto maior for a distância. O amor é provado quanto maior for a diferença. O amor é provado quanto maior for a dor. Lembra de Paulo em 1 Coríntios 13 falando sobre isso? O amor é paciente, porque é luta, porque não é fácil. O amor é sofredor. O amor dói, cansa. O amor, ele dissolve, não sem que ao mesmo tempo ele erga. Lembra de Paulo falando aos Coríntios, na sua segunda carta, dizendo que o seu homem exterior estava a se desgastar, porém o seu homem interior estava a se edificar? Eu não penso que era um desgaste por conta da velhice apenas que Paulo estava falando. Porque Paulo havia se percebido como uma oferta de libação diante de Deus. Entendendo como oferta de libação, essa oferta que se esparrama, que se derrama, que não se detém, que não se contém, que se permite, que se entrega. Porque sabe-se bem resolvido, sabe-se uma fonte inesgotável, não por conta de seus próprios recursos, mas por conta de sua conexão com a fonte de vida eterna. Isso é precioso demais, pessoal. Isso é verdade assim para mexer com a nossa vida e fazer um rebuliço grande nela. E nos colocarmos de volta no altar do jeito que a gente deveria sempre estar e nunca deveria ter saído dessa posição, dessa condição. Senhor, tem misericórdia de mim. Faz em mim, um homem novo, diferente, melhorado e assim por diante. Palavras de Jesus. Eu tenho que me comprometer com elas. Eu tenho que entendê-las como verdades absolutas na minha vida. Eu tenho que aprender a ler a palavra, a Bíblia, não como um estudo bíblico apenas, mas como uma experiência de conformação ao Cristo vivo e ressurreto. Conformação, mesma forma, mesma atitude, mesmo coração, mesmas verdades fluindo a partir de mim, sendo vividas em mim. E por fim, Jesus como obra, pessoa, palavra, obra. O que ele fez? E aí o negócio fica ainda mais complicado para o nosso lado. Força de expressão, porque no que a gente observa a vida de Jesus e o que ele fez, ou a gente se apaixona por ele de uma vez por todas, ou a gente o rejeita de uma vez por todas. Porque o Senhor deu sua vida, Deu sua vida. Quanto ele deu da sua vida? Deu parte da sua vida? Quanto ele deu? Só os 2 braços ali na cruz, as 2 mãozinhas, e os 2 pezinhos, e a cabecinha ali, a coroa, os pregos, enfim. Uma parte aqui do lado que foi perfurada pela lança. Quanto ele se deu? 10%? E tem crente que acha que dando os 10%, não, pastor, resolveu o seu problema financeiro diante de Deus e a sua percepção de riqueza está amadurecida. Não é assim, pessoal. Nós temos um Senhor a quem amamos, que se deu por inteiro e por completo, sem reservas, sem contabilizações a fazer. E sinto muito lhe dizer, mas a vida dele valia muito mais do que a nossa, certo? Muito mais do que a nossa. Já parou para prestar atenção quanto nós valorizamos indevidamente e inapropriadamente a nossa vida? As nossas conquistas, as nossas potências, os nossos talentos, a gente acha que é o suprassumo do negócio e tal. Não é bem assim. Ainda que ele nos veja como filho e nos ame a ponto de repartir sua herança sem reservas conosco, ele nos vê com as lentes da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, porque no fundo, se formos deixados somente sob os auspícios das nossas próprias ingerências acerca da nossa própria vida, a gente não vale muita coisa, não. No entanto,
preço que ele paga para nos comprar foi de que tamanho? Qual foi a monta? Qual foi o montante que ele pagou para salvar você, a mim, para resgatar a mim, a você? Quanto vale? Quanto vale? Chuta um número aí. Cabe? Cabe? Planeta Terra e a Via Láctea, todas as estrelas do céu, quanto vale? O universo? Nós valemos mais do que tudo isso. Porque ele não tirou nada, ou melhor, ele não fez nada, ele não tirou nada dos seus tesouros, digamos assim, para nos comprar e nos resgatar. Ele mesmo, o Criador de todas as coisas, foi lá e se deu por mim e por você. O que significa dizer que se ele pagou um valor X para nos comprar e esse valor foi a sua própria vida, eu de uma certa forma valho tanto quanto ele, mesmo sem ser como ele. E isso, mais uma vez, é absolutamente atordoador. Isso não faz sentido, é nonsense. Mas é o amor de tal maneira, lembra? Todo mundo conhece o versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é esse tal maneira? É esse troço aí, esse trem, esse negócio que a gente não consegue mensurar. É esse absurdo, onde Deus não pega algo de valor para trocar por mim. Ele se dá por mim. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele se deu. Obra, ele se deu. Mais uma vez, eu preciso saber sobre a sua obra, para que eu faça a mesma obra. Em Romanos capítulo 8, o texto vai dizer: quem nos condenará, ou quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele se deu por nós, ele intercede por nós. É a obra do Senhor. Dioturnamente Jesus está intercedendo por você. Você veio para cá essa manhã, talvez com alguns problemas aí na vida, na agenda, para resolver. Certo? Não precisa ser profeta para poder saber disso, porque todos nós temos problemas para resolver. As listas de uns talvez sejam maiores do que a de outros, as complicações agora da vez na sua vida sejam talvez maiores do que as minhas, mas todos nós temos. Não se esqueça que tem alguém intercedendo por você. Tem alguém preocupado com você. Ele está a fazer isso o tempo todo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não consegue esquecer de você um instante sequer. A gente faz algumas coisas para se esquecer dos outros, né? Esquecer dos problemas, esquecer dos inimigos, esquecer daqueles que militam contra nós. A gente sai, a gente vai dar uma volta, a gente tira férias, a gente dorme. A gente se esquece e depois volta. Não há a menor possibilidade de, por um milésimo de segundo sequer, você sair dos pensamentos de Deus. E isso não neurotiza, nem o enlouquece. Porque Ele é perfeito. Porque Ele é cheio de amor. Então a obra de Jesus, dar-se por você, interceder por você, reconciliar você o tempo todo. Conquanto a reconciliação tenha sido definitiva na cruz, quando ele disse ao final dela, está consumado, ele o tempo todo está meio que trazendo você de volta para a relação. Porque a gente fica querendo escapulir. Inadvertidamente. A gente fica querendo escapulir. Preferindo-se do que a ele. Preferindo os outros do que a ele. Preferindo as coisas do que a ele, de modo que a sua obra continua sendo ainda hoje uma obra de perdão, de reconciliação. Ou você não precisa ser reconciliado com ele quase todos os dias da sua vida, quase todo o tempo da sua vida, perdoado por ele, trazido de volta para ele todo o tempo. Muito mais coisa a dizer sobre isso também, irmãos, mas pense, e a gente vai terminar aqui. Se ele faz tudo isso, fez e faz tudo isso, devo eu também fazer. Em outras palavras, para sintetizar aqui a nossa fala hoje, eu preciso ser como ele é e foi.
Eu preciso falar como Ele falou e fala. Eu preciso fazer como Ele fez e faz. Cristo em mim é a esperança da glória de Deus nessa nova criação. Se você não conhecer Jesus nessa perspectiva ou dimensão, mais uma vez, você pode se tornar até um grande teólogo. Pode até se tornar um pregador da palavra. Você pode até conquistar algumas coisas e fazer muitas boas obras. Mas não importa como você se veja no espelho ou como os homens te avaliam, nos contextos religiosos ou não. Uma coisa só importa, como Ele te vê e o que Ele espera de ti. E o que Ele espera de ti, como Ele quer te ver, é apenas isso. Parecido com Ele mesmo. Afinal de contas, foi para isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para que a gente entendesse que o Logos divino, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o ideal de Deus, se tornasse um humano perfeito. Nós estamos, em alguma medida, pelo pecado, desumanizados. Você consegue entender isso? A obra é para resgatar o humano, porque o humano é obra linda de Deus. Quando Ele fez o Adão lá atrás, e do Adão a Eva, a Bíblia fala que Ele olhou para tudo aquilo e ficou satisfeito. Certo? Estou trazendo nenhuma novidade aqui para vocês. Mas tudo se perdeu e se maculou. Mas em Cristo é possível restaurar isso. E é essa a nossa obra. É esse o nosso desafio. Voltarmos a ser o humano perfeito. Que nos foi melhor revelado, mais nitidamente revelado e, num certo sentido, até melhorado na pessoa de Jesus. Então saia hoje daqui com esses desafios no seu coração. De olhar para a pessoa, de olhar para a palavra e de olhar para a obra de Cristo, entendendo que é esse o caminho da reaproximação. E é assim que tudo mais resolver-se-á ou resolver-se-ão as coisas na sua vida. E pacificado você será achado por Deus, dando razão a Ele em tudo e sempre. Ou Jesus foi para a cruz reclamando, ou Jesus serviu os seus discípulos achando ruim, ou Ele fez continhas para saber se valia a pena ou não amar, perdoar, caminhar mais uma vida. Nada disso. Então resolva-se a partir desse reencontro com a sua pessoa, com a sua obra e com a sua palavra. Em nome de Jesus. Nós vamos ceiar agora. E eu queria que você, nessa experiência de ceia, que é uma experiência memorial, não tem nada místico aqui nos elementos, você não vai comer esse pãozinho e beber esse cálice se alguma coisa magicamente vai acontecer na sua vida, não. Todavia, se você participar desse momento, comer do pão e beber do cálice, compreendendo um pouco de tudo isso que a gente falou e de outras coisas mais que eu espero que o Espírito tenha trazido ao seu coração, como revelação, como lembrança, como provocação, eu acredito que esse momento pode ser diferente e marcante na sua vida. Até mesmo porque ele carrega muito daquilo que a gente colocou aqui. Por exemplo, nós vamos comer o pão. E o pão simboliza ou aponta para o fato de Cristo ter se tornado a nossa provisão, o nosso alimento. Não sem dor, não sem tortura, não sem um preço a ser pago. Mas Ele não contabilizou isso. Ele simplesmente doou, Ele simplesmente deu. Comer do pão, portanto, é assumir também esse desafio para si mesmo. Olhando para o fato de que se Ele fez, eu também posso fazer na força dEle, com o amor dEle em mim, tendo sido persuadido pela sua compaixão, pela sua misericórdia e tomado pela sua graça. Vale a pena, irmãos. Vale a pena sofrer pelo outro, vale a pena dar-se ao outro,
É uma parada, como dizem os jovens, né? Uma dinâmica espiritual gloriosa e poderosa, onde por mais que pareça que eu perca, na verdade eu estou a ganhar com isso. O pão representa que o seu passado foi perdoado e resolvido, e que valeu a pena o sacrifício dele e valerá a pena o seu. O sangue anuncia que daqui por diante você não precisa mais temer, porque é uma nova aliança, firmada com base nesse sangue, de modo que ele não vai desistir de você jamais. A palavra de Deus nos diz que, além disso, como se isso não bastasse, no sangue dele há poder, a virtude, a ânimo, a alegria, a esperança, as santas expectativas, de modo que tomar do pão e tomar do cálice me compromete com essas verdades. E pode disparar um processo, iniciar um processo novo na minha vida, ou reafirmar aquilo que todos os domingos essa igreja tem feito aqui, ao ceiar dominicalmente. Então nós vamos cantar uma canção, e enquanto estivermos cantando essa canção, eu queria desafiar você a pensar nessas coisas, a pensar no significado da ceia, no significado da pessoa, da obra, da palavra de Jesus, e a reassumir alguns compromissos, ou a assumir, porque talvez você não tenha assumido até aqui, e por que não hoje não é o seu dia? Tudo na vida acontece, as coisas mais importantes da nossa vida acontecem quando a gente se posiciona e quando a gente decide, não é? É sempre assim. Um dia você estava lá, né, pensando e orando por aquele menino, por aquela menina e tal, aí teve um dia que você teve que chegar e falar, e se expor, e se comprometer. Eu quero ter uma caminhada diferente com você. Eu quero construir um processo que nos leve ao altar. Assim é na vida, emprego, trabalho, comprar uma casa, você uma hora ou outra tem que se posicionar. E esse é o momento em que a palavra e a ceia em si, com toda a sua representatividade, propõe a você como um momento de desafio, de posicionamento. Então, enquanto ouvimos a canção, enquanto nos deleitamos com o louvor, pense na sua vida, pense em Cristo, na sua pessoa, na sua obra, na sua palavra, no que te convida agora a fazer através da ceia do Senhor. E na sequência nós vamos distribuir os elementos para ceiarmos todos juntos na sequência. Em nome de Jesus. Amém?